Irmãos, eu quero compartilhar com todos essa noite um tema que eu acredito ser muito pertinente para a igreja, principalmente nos dias de hoje, onde o evangelho tem crescido, o número de evangélicos tem crescido. Nós temos percebido que as estatísticas a respeito do movimento evangélico no Brasil têm aumentado extraordinariamente. Então, o número de pessoas que confessam a fé evangélica tem aumentado nos últimos anos extraordinariamente, principalmente aí nos últimos 20 anos, esse aumento exponencial do acesso das pessoas à fé evangélica tem chamado a atenção não apenas desse movimento que acontece no Brasil, mas de outros movimentos evangélicos no mundo inteiro que têm olhado para esse movimento no Brasil e se perguntado o que realmente está acontecendo na nação brasileira. E eu gostaria de falar hoje para os irmãos a respeito do fundamento de uma vida cristã autêntica. O fundamento de uma vida cristã autêntica. Por quê? Quando nós temos um movimento como esse no Brasil, de um crescimento tão avassalador, um crescimento tão grande, nós precisamos entender o que de fato é o crescimento e fazer a diferença entre aquilo que é genuíno daquilo que poderíamos chamar de apenas inchaço, de apenas adesão a uma religião, apenas de um convencimento a respeito da participação ou mera participação religiosa em um grupo específico da sociedade que confessa alguma religião, ou se realmente nós estamos vivenciando no nosso país de fato, uma conversão genuína e temos pessoas que estão vivendo uma vida cristã genuína. Isso é importante porque nós precisamos entender, dentro desse movimento, o que de fato é ser cristão. Dentro do movimento evangélico brasileiro, o que de fato é ser cristão, né? O que de fato é esse chamado bíblico para um novo tipo de vida daqueles que chegam até Jesus, daqueles que estão seguindo Jesus. Que tipo de vida eles precisam expressar? Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler o versículo 24 até o versículo 27. Mateus 24 a 27. Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento. Primeiro Evangelho, 24 a 27. Diz aí: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Até aí. Nós temos aqui Jesus, irmãos, falando aos seus discípulos a famosa pregação que ficou conhecida em todo o mundo cristão como o Sermão do Monte. É um momento em que Jesus está sentado e ele dá uma série de instruções. Alguns vão dizer que, apesar de Mateus registrar isso como uma única pregação, é provável que isso aqui tenha sido uma sucessão de pregações que Mateus acabou condensando e mostrando esses valores
como se fosse uma única mensagem. Independente disso, nós temos aqui, condensada por Mateus, o cerne da mensagem de Jesus. O Sermão do Monte é considerado uma das mais belas construções éticas que nós temos na história mundial, na história humana. É através do Sermão do Monte que nós começamos a entender como é que Cristo entendia ser o contexto ético, o contexto moral, o contexto organizacional do reino de Deus. Então, a partir do Sermão do Monte, Jesus vai nos dando noções com relação ao que é ser de fato um cristão, o que é ser de fato um membro do reino de Deus, o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Porque ele está com os seus discípulos e agora ele começa a ensinar uma série de estatutos, uma série de preceitos para que aqueles homens pudessem compreender como é que é o funcionamento do reino de Deus. Mas no final desse sermão, Jesus vai contar essa breve história que nós acabamos de ler. Uma breve ilustração de tudo aquilo que ele havia ensinado. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, justamente com esses versículos. E ele vai contar, olha, haviam aí, como é que eu comparo a pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica? É como se fosse um homem que está construindo uma casa. E essa casa é como se fosse a jornada espiritual desse homem. Essa casa é como se fosse a jornada de vida desse homem. Ele está construindo. Cada um de nós estamos construindo a nossa história. E quando nós construímos a nossa história, nós estamos preocupados apenas às vezes com a estrutura externa, com aquilo que as outras pessoas estão vendo, com aquilo que vai ser apresentado na sociedade. E Jesus vem lançando aqui a sua preocupação, não com aquilo que está se tornando aparente para os outros, a beleza da casa, a estética da casa. Não, ele está preocupado com aquilo que forma a base da casa. Então ele está falando, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa, que construiu a sua história, que construiu a sua vida com uma base sólida, que é a rocha. Porém, aquele que não dá ouvidos às minhas palavras, aquele que não pratica as minhas palavras, é como alguém que não levou em consideração que precisa, na construção da vida, na jornada da vida, ter bons fundamentos. Por quê? Porque nós estamos preocupados demais apenas com a estética, com a dinâmica da vida, com a coisa prática da vida. Mas nós somos chamados, irmãos, a pensar a respeito dos fundamentos da vida. Nós estamos muito preocupados com a prática, com aquilo que é concreto do dia a dia, com o fazer ou não fazer, e nós nos esquecemos daquilo que é subjetivo, daquilo que é valor, daquilo que é princípio, e daquilo que vai normatizar as nossas atitudes. Ou seja, não é apenas a vida com Cristo fazer ou deixar de fazer alguma coisa para Deus. Em primeiro lugar, você precisa entender o porquê que você faz ou deixa de fazer alguma coisa para Deus. Esses são os alicerces. Então, em primeiro lugar, o que nós temos aqui a respeito da construção de uma casa sobre a rocha é o entendimento de todo esse Sermão do Monte. É tudo aquilo que ele veio ensinando antes de contar essa história, que representa de fato esse alicerce, construir a nossa história, a nossa casa, sobre um alicerce firme. E o que ele vem falando? Ele vem falando sobre a ética do reino de Deus. E ética, para Jesus, são os princípios, são os valores do reino de Deus. Então, quando Jesus ele está proclamando o Sermão do Monte, ele está entrando em choque direto com os outros líderes religiosos da época. Por quê? Porque a ética do reino de Deus
ensina princípios e desmascara o legalismo. Porque tudo o que tinha como arcabouço religioso naquela época era nada mais, nada menos do que a prática do faça ou não faça. A prática daquilo que é certo ou errado baseado em lei, baseado em uma leitura fria, numa leitura rasa, numa leitura vazia da lei de Deus. Então, tudo para os fariseus, como representação de serviço e de entrega a Deus, era baseado em várias leis criadas, muitas vezes por eles mesmos, para que as pessoas criassem estereótipos, criassem práticas regulares e religiosas no dia a dia, que afirmariam a sua fé, ou que então tiraria deles qualquer valor de fé, qualquer valor de espiritualidade, porque se eles não estão praticando aquelas leis, logo eles estão em total oposição a Deus. E Jesus vem no Sermão do Monte desmistificando isso. Jesus vem mostrando que, na verdade, as pessoas que elas chegam a Deus e que elas conseguem acesso a Deus e que realmente elas têm justificação em Deus, não são aquelas que seguem religiosamente leis, mas são aquelas que entendem quem são. São aquelas que entendem o que são e aquelas que entendem quem Deus é. Logo, ele vai contar uma história a respeito dessas verdades. Porque ele inicia a pregação do Sermão do Monte com as suas bem-aventuranças. E ele diz, olha, bem-aventurado o pobre de espírito. Bem-aventurado o pobre de espírito. E nós não entendemos o que é ser pobre de espírito. Além do mais, ninguém quer ser pobre de espírito. Todo mundo foge de ser pobre de espírito. O que Jesus, então, está querendo, no início de tudo, dizer que é ser pobre de espírito? Ele vai ilustrar isso quando ele conta a história de um publicano e um fariseu que subiram ao monte para orar. E enquanto o fariseu orava e falava, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano, pecador. Eu não sou como esse homem corrupto. Eu não sou como esse homem mau. Mas eu estou seguindo religiosamente a lei. Eu estou fazendo tudo certinho diante do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por isso. Em contraponto, você tem o publicano assumindo a sua posição diante de Deus. E diz as Escrituras que ele batia no peito. E diz as Escrituras que ele estava completamente quebrantado diante de Deus. E ele falava, Senhor, perdão, porque eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tenha misericórdia de mim, porque em mim não reside valor algum. Muda a minha vida. E ele abre o coração, e ele rasga o coração diante de Deus, assumindo a sua posição. E Jesus vai falar assim, olha, foi o publicano que desceu de lá justificado. Foi o publicano que desceu de lá transformado. Por quê? Por causa do reconhecimento. E reconhecimento é de que nós não temos em nós justiça própria. A nossa justiça não vem de nós mesmos. A nossa justiça vem do nosso Deus. Do reconhecimento de que é Ele que pode, então, inserir justiça em nós. Ele é que pode ser o nosso justificador. Quando Jesus ele desmascara através do Sermão do Monte o legalismo, ele está desmascarando essa religião do faça ou não faça dos fariseus. Ele está desmascarando a religião sem reflexão, a religião fria, a religião daquelas pessoas que entendem que espiritualidade é simplesmente participar de culto. Que espiritualidade é simplesmente fazer as suas orações regulares todos os dias pela manhã.
que é você cumprir ritualmente a leitura bíblica de um texto qualquer, ou ir, como muitos fazem, na caixinha de promessa, tirar a sua promessa daquele dia, ler ou ouvir o seu devocional de manhã, e que aquilo ali você já fez a sua boa ação do dia, está tudo certo. Ele vem desmascarando esse tipo de religiosidade fria, e vem chamando o seu povo a uma reflexão diária, com relação aos seus posicionamentos perante a sociedade, perante o mundo onde nós estamos. E o mundo onde nós estamos é o mundo daquele momento, do momento da reflexão. Por quê? Porque todo momento o mundo nos coloca diante de perguntas, diante de decisões que nós precisamos tomar. E as decisões que nós tomamos, elas não podem ser meramente pragmáticas. Elas precisam ser decisões reflexivas. Elas precisam ter como fundamento de reflexão a palavra de Deus. O que te leva a tomar as suas decisões do dia a dia? É aquilo que é bom para você? É aquilo que vai ser oportuno para você? É aquilo que a sociedade impõe para você como verdade, como procedimento, como regra, como politicamente correto? Ou você toma as suas decisões, você responde às perguntas da sociedade aí fora, do mundo que te rodeia, a partir de uma leitura das Escrituras? Porque às vezes nós respondemos as perguntas até por meio da religião, da prática, da pragmática da religião. Mas, na verdade, Jesus está condenando esse tipo de legalismo. Ele está condenando a religião sem transformação. Ele vem condenando tudo isso, por quê? Porque ele está levando as pessoas a refletirem. Pensem comigo, Jesus vai dizer assim, está escrito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Ele sai da letra fria da lei, aonde os líderes religiosos achavam e criam que o adultério era somente a prática de um marido ou de uma esposa ter relação sexual ativa com outra pessoa. E ele vai trazer isso para o campo das motivações. Ele fala a respeito das motivações. O que leva você a fazer o que você está fazendo? O que leva você a não fazer o que você está fazendo? Por que é que você não adultera? Ou por que você adultera? Se você deixa de adulterar só pela letra da lei, isso é sem reflexão. Você precisa entender que você precisa deixar de adulterar, porque é isso que Deus quer. Porque isso agrada a Deus. Porque assim você demonstra amor por Deus. Porque assim você está equalizando o seu caráter com o caráter de Deus. Assim funciona também com o assassinato. A Bíblia diz, não assassinarás. Mas Jesus vai dizer assim, eu porém vos digo, todo aquele que chamar o seu irmão de louco ou de raca, que insultar o seu irmão, que criar ira contra o seu irmão, pronunciando palavras de ofensa contra o seu irmão, já cometeu assassinato. Não é só olhar o assassinato como tirar a vida de alguém, mas é olhar para o assassinato como roubar a dignidade de alguém. Não é simplesmente a religião fria, da letra, da lei fria, mas é a religião e a espiritualidade que caminha em direção a Deus e que caminha em direção ao próximo, resguardando aquilo que Deus quer de nós e resguardando aquilo que é direito do próximo. Então, nós temos aqui, no Sermão do Monte, Jesus anunciando que
A espiritualidade, ela nasce, irmãos, não de uma prática fria, vazia, mas ela nasce de uma reflexão profunda de quem é Deus, de quem é Jesus, daquilo que Deus quer de nós. E para isso, nós precisamos entender o que é fé. Nós precisamos entender o que é fé, porque muita gente acredita que fé é sinônimo de confiança. É simplesmente você confiar. Mas a confiança, na verdade, ela é só a materialização da sua fé. A confiança é aquilo que é a manifestação da sua fé. A sua fé se manifesta em confiança em Deus. Mas então o que é a fé? A fé nada mais é do que conhecer quem Deus é. A fé é conhecimento. A fé é saber a respeito de Deus, é saber a respeito de Cristo. Você não pode ter fé naquilo que você não conhece. Você não pode viver aquilo que você não sabe. É por isso que nós temos hoje uma crise com relação aos fundamentos de uma espiritualidade genuína, os fundamentos de uma vida cristã genuína. Porque muita gente está achando muita coisa a respeito de fé. Mas está achando muita coisa a respeito de fé que a Bíblia não diz que é fé. Esse é o grande problema. No Sermão do Monte, Jesus, ele faz uma leitura da lei de Moisés, totalmente diferente daquela lei fria, vazia que os líderes religiosos da época faziam. Para Jesus, obediência, irmãos, é mais do que mera observação rigorosa externa da lei. Para Jesus, obediência é a manifestação de uma transformação interna. Isso é obediência. A prática, ela não nasce primeiro para depois a pessoa ser transformada. A prática, ela segue como resultado de uma transformação. Ou seja, quando nós falamos a respeito de fé para crentes, a gente não pode ficar falando de salvação. Jesus está falando para discípulos ali, pessoas que estavam seguindo ele. E quando ele está falando para pessoas que estão seguindo ele, ele para de falar de salvação. E ele começa a falar de perdição. Então nós precisamos parar essa noite, aqui um pouquinho, de falar a respeito de salvação. E hoje, vamos falar de perdição. Sabe por quê? Porque essa noite, eu não quero falar para você como você vai ser salvo. Eu quero falar para você como você vai se perder. Eu não quero falar para você que você tem que ser salvo. Eu quero falar para você que você tem que se perder. Por quê? Porque eu creio que se você é um cristão genuíno, você é salvo. Você é salvo. E se você é salvo, você precisa aprender hoje a se perder. O que é se perder? Eu quero ler as palavras de Jesus em Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu quero que você se perca essa noite. Eu quero que você se perca para achar a vida. Eu quero que você se perca tomando a sua cruz. Eu quero que você se perca na caminhada até Jesus, na caminhada do discipulado. E o que é esse se perder? Esse se perder nada mais é do que você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer, abrir mão de si mesmo para servir a Cristo. Porque não existe um outro caminho para servir a Cristo que não você se perdendo. Você se perde para achar. Mas você só pode se perder porque você precisa entender que você foi achado por Deus.
E é por isso que você pode se perder de si mesmo, porque um dia Cristo já te encontrou para Ele. Então, meus irmãos, crente não precisa escutar mensagem para ser salvo. Ele precisa ouvir mensagem para se perder, e se perder das suas vontades, se perder daquilo que ele quer, para abraçar de fato a vontade de Deus, de fato aquilo que Deus tem para ele, de fato aquilo que Deus quer de nós. E o Sermão do Monte vem nos mostrando isso, que Deus quer de nós. Quais são as bases do reino de Deus? Qual é a dinâmica do reino de Deus? E nós precisamos, irmãos, abandonar a nossa vontade e aprender a viver para a vontade de Deus. Aprender a querer a vontade de Deus. Aprender a depositar a nossa fé na vontade de Deus. Precisamos entender que nós estaremos sempre e constantemente em batalha contra nós mesmos. Contra a nossa vontade, contra o nosso ego, contra o nosso eu, contra os desejos corrompidos, contra a nossa cobiça, contra os maus desejos, contra a nossa vontade, que é contrária à vontade de Deus. E nós precisamos literalmente abandonar isso e nos entregar por fé a esse Cristo a quem seguimos. Por quê? Porque essa é a característica do discípulo. O discípulo, ele abandona tudo o que tem para seguir o Mestre. E quando ele abandona tudo o que ele tem, ele acha a vida. Ele acha a vida porque ele está seguindo o Mestre. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que quando a vida está fácil demais, quando a luta entre você e a sua carne não está acirrada, quando você dia a dia não tem lutado contra você mesmo, contra os seus sonhos, para servir a Deus, quando a coisa vai fácil demais na vida da gente, na espiritualidade da gente, quando nós não estamos tendo verdadeiras lutas internas para crescer espiritualmente, cuidado, você pode estar cavando na areia. Porque areia é lugar fácil de cavar. Areia é lugar fácil de você construir a sua casa. Areia é lugar fácil onde você constrói a sua história, a sua jornada. Quando nós vamos construir sobre a rocha, isso vai demandar trabalho, isso vai demandar esforço, isso vai demandar comprometimento, todos os dias, para podermos lançar um alicerce, um fundamento sólido para as nossas vidas. E na vida cristã, a situação ela não é tão fácil assim. Por quê? Porque a nossa luta contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra as nossas expectativas, contra as nossas vontades, é acirrada. E nós precisamos abandonar isso. Então é isso que Cristo está falando aqui. Uma das coisas que ele está falando aqui, quando ele diz sobre onde você está construindo a sua casa. Qual é o fundamento que você está construindo a sua casa? Segundo lugar, depois de todo o Sermão do Monte, depois de toda a narração do Sermão do Monte, Jesus começa a dar algumas ilustrações a respeito daquilo que ele foi falando até aquele momento. Leia comigo os versículos 13 e 14 do capítulo 7. Ele diz assim: não entrem pela porta estreita, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela. Então agora Jesus vai dar uma nova ilustração a respeito dessa jornada da vida, dessa jornada da espiritualidade. Assim como nós precisamos escolher o terreno mais difícil para construir a nossa história, para construir a nossa casa, e não o terreno fácil, aquele que proporciona uma facilidade maior para a construção da nossa casa, nós também precisamos escolher o caminho que é mais complicado para chegarmos até a vida. E não o caminho
que proporciona maior facilidade para nós. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre olharmos para a jornada da vida e termos um ímpeto, que nós poderíamos dizer, um ímpeto empreendedor, desprovido de sabedoria. O que é o empreendedor desprovido de sabedoria? É aquele que quer tirar o maior lucro com o menor gasto possível, com o menor investimento. Então, esse é o empreendedor. Qual que é o melhor solo para um empreendedor sem sabedoria construir a sua casa ou construir a sua jornada? Na areia. Por quê? Porque vai te dar menos gasto, ou seja, menor investimento, vai te dar menos trabalho, você vai conseguir construir em menos tempo e você vai alcançar os seus objetivos também em um tempo menor. Mas dura pouco. Dura pouco. Agora, aquele que olha para a situação e não pensa apenas no lucro, mas pensa no processo. Pensa no processo. Pensa que a construção, ela é um processo que precisa ser observada com muito rigor. Vai entender, em primeiro lugar, que precisa pensar na fundação. E aí vai procurar, mesmo sendo um terreno pedregoso, mesmo sendo um trabalho mais difícil, mesmo sendo um trabalho que vai demorar mais tempo, mesmo sendo um trabalho que vai dar mais gasto, vai ser um trabalho que vai ter durabilidade. É assim com a nossa vida. Nós investimos em nós mesmos, nós investimos no nosso conhecimento de Deus, nós investimos na nossa vida cristã, nós investimos em quem nós somos diante de Cristo, porque nós sabemos que isso vai ter durabilidade. A pessoa que não investe em si mesmo, ela é semelhante a esse empreendedor sem sabedoria. Ela acha que vir à igreja é suficiente. Ela acha que simplesmente fazer algumas orações é suficiente. Ela acha que simplesmente cumprir alguns rituais é suficiente. Mas ela não investe na sua base. Quando vem as águas, quando vem a tempestade, quando sopra o vento, a queda dessa pessoa é uma grande ruína. É uma queda na fé. Ela abandona a fé. Ela se sente desprovida de segurança. Então, investir tempo na construção das nossas bases é prioridade. Assim também é prioridade nós escolhermos o caminho estreito, por mais que ele seja difícil de trilhar, por mais que ele tenha os seus percalços. Nós escolhemos o caminho estreito porque é ele que conduz a vida, segundo o que diz Jesus. Mas a porta larga e o caminho largo estão aí para qualquer um, para quem quiser andar por eles. E é interessante que Jesus vai dizer que muitos entram por ele, justamente por causa da facilidade. Por quê? Porque todo mundo está querendo facilidade. Ninguém está querendo dificuldade. Todos nós estamos buscando facilidade. E aí é que entra realmente a pergunta sobre o que nós queremos quando nós dizemos que temos fé em Jesus. Nós queremos esse Jesus que faça coisas por nós, ou nós queremos um Jesus que faça algo em nós? Qual é o objetivo de seguirmos a Cristo? Porque se é o Jesus que faz algo em nós, então nós vamos entender que nós vamos perder a nossa vida. Para quê? Para que Ele possa, Ele ser o dono da nossa vida, Ele ser o nosso guia, Ele conduzir a nossa jornada. E por que muitos entram por essa porta? Por que muitos andam pelo caminho largo? A ideia de Jesus aqui não é de uma estrada longa, uma estrada larga, e o final dessa estrada tem uma porta também larga. E essa estrada entra por essa porta. É ao mesmo tempo que tem um caminho estreito, longo, e que no final desse caminho estreito também tem uma porta estreita, e essa estrada entra porta dentro. E por que muitos preferem o caminho
que conduz, o caminho largo que conduz à porta larga? Em primeiro lugar, a resposta de Jesus é porque as pessoas preferem escutar os falsos mestres. Veja o versículo 15, por favor. Cuidado com os falsos mestres. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Então ele vai dizer, o primeiro perigo que te conduz à porta larga é o falso mestre. Por quê? Porque eles estão preocupados com eles mesmos. Eles são como lobos vestidos em peles de ovelha. Sua intenção não é cuidar do rebanho, mas sua intenção é entrar dentro do rebanho e tirar para si e garantir para si toda a sua autossatisfação. Garantir para si recursos suficientes para que eles possam viver bem. Esse é o interesse dos falsos mestres. E Jesus adverte os seus discípulos sobre eles, sobre as características perigosas desses falsos mestres. E a pior característica deles é que eles ensinam uma mensagem que se parece muito com a verdade, que flerta muito perto com a verdade. Porém, ao final, Jesus vai dizer que existe uma grande distinção entre aquilo que eles pareciam produzir e aquilo que eles produzem de fato. E aí Jesus denuncia esses falsos mestres, denuncia a intenção desses falsos mestres. O que tira você da rota, o que nos tira da rota, não são os tropeços, irmãos, que nós temos. Não são os erros que nós cometemos. O que nos tira da rota é a instrução errada. Esses dias eu estava lá em Curitiba, e aí peguei o GPS do pastor Gabriel, um GPS, aqueles GPS que ele não é online, né? Ele é offline, e nós precisávamos chegar até a pousada onde nós iríamos ficar, e de repente eu estou olhando aqui, nós estamos seguindo uma rua, e a mulherzinha lá do GPS está: siga em frente. E eu olhei, eu passei por um lugar que eu falei, mas eu conheço esse lugar. E ela, siga em frente. E de repente eu olhei e ela estava me mandando para um outro canto. Eu falei, mas peraí, essa não é a rota certa. Aí eu falei, Gabriel, entra aqui, à primeira direita. E deixei de ouvir a mulherzinha, né? Siga em frente. E entrei à direita. E eu me lembrei da rota certa porque eu já havia passado por ali algumas vezes com outros pastores amigos. E assim nós conseguimos chegar até a pousada, porque eu me lembrei. Mas se fosse pela mulherzinha, ela ia me levar para o outro lado. É mais ou menos assim que funciona. Nós às vezes estamos escutando os falsos mestres e eles estão nos conduzindo para outros lugares, distantes da vontade de Deus, distantes daquilo que Deus tem para nós. Esse é o grande perigo. Outro perigo não são apenas os falsos mestres, mas outro perigo é a impressão que nós temos, tá? Que nós criamos de estar caminhando pela estrada certa quando nós estamos caminhando pela estrada errada. Nós podemos enganar a nós mesmos. Veja o texto, a continuação do texto. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Olha, essas pessoas, elas andavam por o caminho,
que estavam andando pelo caminho largo, e elas de fato acreditavam que estavam andando pelo caminho certo. Elas falavam, Senhor, Senhor. Elas até usavam o nome de Jesus para poder expulsar demônios, curar enfermos. Eram pessoas que entenderam a fé na prática, mas não entenderam o fundamento da fé, não criaram fundamento na sua fé. E quando eles chegam até Jesus, eles descobrem que eles nunca conheceram Deus de fato. Que eles entendiam a respeito de religião, que eles entendiam a respeito da prática da religiosidade, mas que entendiam muito pouco a respeito de fé em Cristo. A igreja, irmãos, ela está muito preocupada com a parte aparente das coisas, mas está esquecendo da parte subjetiva, da parte do fundamento. Está muito preocupada a respeito daquilo que os outros veem nas nossas vidas, sobre a construção externa das nossas atitudes, da nossa estética espiritual. Mas nós nos esquecemos muito a respeito dos fundamentos da nossa fé. Na igreja, irmãos, não falta gente que crê que Deus pode fazer as coisas. O que falta na igreja é quem conheça quem é esse Deus. É quem conheça quem é esse Deus. O problema da fé hoje é que tem muita gente que está tentando confiar naquilo que não conhece. E a base da nossa fé é justamente conhecermos quem é a rocha. Quem é a rocha em quem nós estamos construindo a nossa história. Eles podiam ter toda a dinâmica de uma fé em Jesus, mas não conheciam quem era Jesus. Sabiam até a respeito do poder do nome de Jesus, mas não conheciam quem era Jesus de fato. Antes de uma mudança comportamental, antes de um ingresso no mundo religioso, é necessário uma mudança de pensamento, uma mudança de quem nós somos. Participar de um momento de adoração, como nós tivemos aqui agora, gostoso, irmãos, não significa que nós damos uma cordinha em Deus, como se fosse aquelas caixinhas de música antiga, que você dava a cordinha e ele tocava, né? Não serve para isso, porque tem muita gente que vem para o culto e acha que o momento da igreja é esse. Ou seja, beleza, Deus, eu vim, eu te adorei, dei corda, eu escutei a mensagem, né, fiquei lá ouvindo a mensagem, acabou o culto, voltei para minha casa, agora beleza, agora o Senhor precisa me dar uma semana vitoriosa, porque eu já fiz a minha parte, agora o Senhor faz a sua. E a gente faz essa troca. Não é isso que significa fé. Nós não simplesmente... servir a Cristo não é simplesmente cumprir seus compromissos religiosos. Não é ser uma pessoa politicamente correta. Isso se dá às pessoas que entendem, irmãos, que vir à igreja, servir a Deus, é simplesmente um processo que te garante acesso ao depósito das bênçãos celestiais. Não é isso. As pessoas, elas se relacionam com Deus hoje em dia, de acordo mais com as suas carências do que com as suas convicções. E o que são as carências? É aquilo que elas querem. E se eu me relaciono com Deus na perspectiva do que Ele pode fazer, ou do que Ele pode me dar, minha busca por Ele vai se restringir àquilo que eu quero que Ele faça. Porém, se eu mudar o pensamento e me relacionar com Deus na perspectiva de que Ele é Deus, e eu quero que Ele cumpra a vontade dEle na minha vida, eu deixo de ver Deus apenas pela ótica do que Ele pode fazer por mim, e passo a ver Deus pela ótica do que Ele quer fazer através de mim. Essa é a grande lição do discipulado. Nós seguimos a Jesus, nós seguimos essa jornada, e nós construímos a nossa fé para servir a Deus. Tem muita gente fervorosa, até fervorosa na oração, não porque conhece a Deus, mas porque precisa que Deus realize alguma coisa por ela.
E de fato, irmãos, essas são pessoas que falam Senhor, Senhor, mas não conhecem de fato Jesus. Deus não vai, irmãos, te deixar faltar nada. Amém? Você crê que Deus não vai te deixar faltar nada? O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Isso quer dizer que Deus está preocupado mais do que com aquilo que Ele pode fazer por você, aquilo que Ele pode te dar, mas Deus está preocupado com quem você é. Amém? Opa, diminuiu o amém agora. Deus está mais preocupado com quem você é do que com aquilo que Ele pode te dar. Amém? Então Ele vai trabalhar na sua vida para fazer com que você seja aquilo que Ele sonhou para você e não trabalhar na sua vida para dar aquilo que você quer. Amém? Isso quer dizer que Ele vai dar a você tudo o que você precisa. Não vai te faltar nada, irmãos. Não vai te faltar dias de alegria, mas também não vai te faltar dias de tristeza. Não vai faltar para você saúde, mas também não vai faltar doença. Né? Amém? Não vai faltar gente para estar do seu lado quando você precisar, mas também não vai estar faltando gente para te aborrecer, para te chatear, para te encher a paciência. Amém, irmão? Está diminuindo, né? Está diminuindo. Por quê? Porque Deus não está preocupado com aquilo que Ele pode te dar, ou com aquilo que você quer melhor, mas com quem você vai ser na presença dEle. Olha o que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses. Paulo vai dizer: olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, ter fome e ter em abundância, não é? Ter paz e estar perseguido. Amém, irmãos? Ele fala assim: olha, eu aprendi a estar satisfeito. Eu aprendi a estar inteiro. Eu aprendi aquilo que Deus quer de mim. Que eu possa estar satisfeito em toda e qualquer situação. Amém, irmãos? Então, quando Deus Ele trabalha na sua vida, na minha vida, nada vai nos faltar. E Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento. Seja os dias de alegria, seja os dias de tristeza. Seja a pessoa que vai estar do nosso lado, ou seja a pessoa chata que vai pegar no nosso pé. E aí Ele vai dar a você isso, porque Ele está preocupado com quem você é, com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento. Isso, irmãos, de fato, você está crescendo através de um fundamento. Por quê? Porque você sabe que você constrói a sua casa no alicerce que é a rocha, e ela vai estar forte. Amém? E não vai faltar tempestade, não vai faltar vento, não vai faltar água que dá contra ela. Não é o que o texto está falando aí? Sim? O importante é que você vai permanecer firme. O importante é que vai provar que a sua construção ficou firme. O importante é que vai provar que o tempo de investimento na sua vida espiritual, no seu desenvolvimento, lançar o fundamento real, valeu a pena. Amém, irmão? E que fundamento é esse? O fundamento, irmãos, é Cristo. É o conhecimento de Cristo. É saber quem Ele é. Essa é a rocha de fato, aonde nós construímos a nossa vida. Areia é toda e qualquer ideologia em que nós depositamos a nossa confiança e a nossa fé, que não o Evangelho de Jesus. Você quer construir a sua história, a sua vida, a sua casa na rocha? Conheça o Evangelho de Cristo. Conheça quem é Cristo, o Cristo revelado nas Escrituras. Todos os dias, desenvolva relacionamento com esse Cristo, amor por esse Cristo. Não haja apenas por religiosidade, mas haja como alguém que está intencionalmente construindo uma casa sobre a rocha, porque sabe que no futuro, apesar de todas as intempéries, ela vai ficar de pé. Pessoas que não fazem isso, seja hoje, seja amanhã, a tempestade vem, o vento bate, as águas sobem, e aí a história encerra.
É por isso que muita gente que eu conheço e que você conhece acabou saindo da igreja, acabou saindo da fé, não é verdade? Você sofreu muitas vezes com isso. Mas talvez você precisa perguntar. E se perguntar, e perguntar para ela, qual era o alicerce dela. E quando nós perguntamos qual era o alicerce dela, nós perguntamos a nós mesmos qual é o nosso alicerce. Minha oração hoje à noite é para que o seu alicerce seja hoje e sempre Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.